9 lições para uma vida vegana mais simples. Você sente que a vida está passando e você ficando para trás. Você sente que não está vivendo a vida como deveria. E esses são 9 passos simples em que você pode adaptar ao seu dia a dia, viver no seu dia a dia e com isso obter mais resultados. Por exemplo, com relação à alimentação, você muitas vezes se vê perdido porque acredita que não está ingerindo nutrientes necessários, macros e micronutrientes, como a proteína, e se preocupa com a sua velhice. Eu aqui estou para te mostrar que a velhice vegana é tão ou muito mais saudável do que qualquer velhice de carnívoros. Só ver o exemplo aí, olhe para a minha vida, consulte meu Instagram, meus livros, e veja como eu vivo. E nesses 9 passos, você adequando ao seu dia a dia, você vai construir esse tipo de velhice, se pode se dizer assim. Bem, eu gostaria de te falar do fundo do meu coração que hoje eu faço esses vídeos para que você e todo aquele vegano que venha me ouvir se compadeça, se envolva mais com os animais, com o sofrimento deles, com a dor que eles passam, com a covardia que eles são afligidos, e tocar o coração das pessoas. Por isso esses meus vídeos, e você vai entender nesses 9 passos que eu sou uma pessoa à toa, não no sentido pejorativo, no sentido vulgar, mas para que você entenda que nesses 9 passos, você adequando ao seu dia a dia, você terá mais resultados e no final das contas vai saber administrar não o seu dia, o resto da sua vida. Vamos a eles? Todas as pessoas querem muito se sentirem úteis e eu gostaria de te indicar um livro antes de começarmos os 9 passos, que é Meditações do Imperador Marco Aurélio, um estoico, um ícone do estoicismo. E ele fala o seguinte: não perca tempo discutindo as coisas que não pode mudar. Aceite o inevitável e aquilo que está longe de você. Essa é a ideia estoica de que nós temos que nos empenhar somente naquilo que conseguimos mudar, melhorar, não só para a nossa vida, mas para o contexto geral. E as pessoas estão preocupadas em querer mudar o mundo. E o estoicismo fala que tem coisas que não conseguimos, está longe, está totalmente distante do nosso poder. Hoje, como vegano, nós somos muito alheios à dor dos animais. E porque sentimos no fundo que não podemos mudar isso, que não temos controle, de fato, em muita coisa não temos controle. Como poderemos mudar esta indústria malévola, cruel, que é a pecuária? Não tem como. É muito interesse por trás, o mundo inteiro hoje, o consumo de animais e a dor dos animais está tão grande, está tão avassaladora, que a gente não tem mais controle. Então temos que aprender a mudar os pequenos detalhes. Na última dica aqui, no último passo, na última ação que você tem que fazer, você vai entender um pouco do que eu estou falando. E o estoicismo é isso. Então eu gostaria que você lesse Meditações. É um imperador romano e que ele, que vem do estoicismo, ele consegue entender qual o sentido da vida, qual o poder que o ser humano tem aqui. E olha que ele era um imperador do maior, só para você ter a ideia, eram 5 milhões de pessoas que esse homem estavam debaixo do domínio desse homem. Ele tinha um poder com a simples palavra, simples gestos, mandar decapitar qualquer pessoa. E você veja que ele entendeu os limites dele e a gente não entende os nossos limites. E esses 9 passos é para que você entenda que você tem que agir dentro dos seus limites e parar de ficar sonhando, se empenhando em coisas que você não vai conseguir resolver. A mesma ideia do estoicismo, que fala que não importa se Deus exista, se Deus não exista, não importa essa ilusão metafísica do pós-morte, o que importa é sermos éticos agora.
Eu tenho um vídeo que eu trabalho sobre ética e moral, e ética é amor. E a nossa expressão de amor tem que ser para com os animais. Nesta primeira fase, nesse primeiro ato, nessa primeira coisa que você tem que aprender a construir em você, que são coisas simples, mas que, e até você vai falar, ah, mas isso eu sei, mas são coisas simples que vão mexer na sua vida, no seu dia a dia. Organize a sua vida interior e exterior. Interior, conhecimento, busca. Como eu já falei nesses vídeos, eu trabalho os 7 corpos, e a importância do corpo intelectual. Você, para entender essa questão dos 7 corpos, procure meus vídeos, conheça meus livros, e você vai entender que nós temos um corpo que nos envolve, nós somos um compêndio de energias, da mais densa à mais sutil, e é importante que você aprenda a trabalhar esse corpo do intelecto, e o corpo do intelecto ele precisa de busca de conhecimento para que as experiências o moldem, experiências de vida, e a leitura, como livros como de Marco Aurélio, como livros de filosofia, bons livros de teologia, bons tratados de alquimia, vai despertar esse intelecto, esse conhecimento para expandir a sua consciência. Esse primeiro passo, que é organizar a sua vida interna e a sua vida externa. A vida interna, com livros como o de Marco Aurélio, livros de filosofia, até livros como Alice no País das Maravilhas, que é um tratado de alquimia. Se você aprender como ler mitos, aprender a ler mitos, isso vai fortificar a sua alma, porque o mito fala com a alma, e você aprender a estruturar esse seu eu interno, que é a busca de uma espiritualidade sadia, verdadeira. Isso se constrói no dia a dia. E ainda nesse primeiro passo, como é um passo simples em que você tem que construir o seu dia, esses passos são 9 passos que você tem que vivê-los durante o dia, durante a semana, durante o mês, e construir um ritual. O que é um ritual? O ritual é algo que você agrega à sua vida e que você sente falta quando não faz alguma coisa. Por exemplo, quando você não vai na academia, você faz muito uma coisa e parece que quando você não faz aquilo parece que seu dia foi perdido, seu dia está vazio. Então, o ritual é isso. Eu quero até te dar um exemplo de a história de um sábio, um monge, um guru, em que em Darshana são templos em que os sábios ensinam na Índia há séculos. E em certo templo, um guru, ele tinha um problema, porque quando ele saía pela manhã, ele adorava as energias que o planeta emana e se integra. Isso é a ideia do guru. Ele se integra a essa energia, ele volta e começa a viver o dia dele. E a primeira coisa que ele faz é adorar, na realidade, é buscar a energia, como eu posso buscar pisando no mar ali agora, como eu posso buscar pisando nesta areia, como eu posso buscar sentindo e me integrando com a natureza. Isso é buscar a energia. E o segundo passo que ele fazia no dia dele era a limpeza do templo, a vibração e começar a preparar toda a alimentação. Mas daquilo ele está mantrando. E o mantra, quando a pessoa está fazendo mantra, quando ela está em meditação, qualquer coisa pode atrapalhar. E nesse ambiente que ele tinha um gato, e esse gato saía quebrando, derrubando tudo e perturbando ele, deixando ele desconcentrado, deixando ele assim, de forma totalmente alheio ao que ele deveria fazer, né? Porque naquele momento é o que você faz, é o que de manhã pela manhã, quando você levanta, busca energia, abre seus chakras, todos os chakras estão se abrindo. O telúrico, que eu falo em outro vídeo, que é o períneo, que está pisando no chão, que está recebendo a energia telúrica do chão. Este ato é a abertura dos chakras. O seu chakra, quando abre, todos os chakras vão se abrindo, e o gato perturbava ele. O que ele fez? Prendeu o gato na gaiola. E aí? Todo dia começou, e foram entrando discípulos a cada dia, foram agregando novos discípulos. Chegou um tempo que ele morreu.
e o gato também. E os discípulos acreditavam que dentro do ritual tinha que se prender o gato. Prender o gato fazia parte do ritual. O que eles fizeram? Foram atrás de um gato e prenderam o gato, e aquilo virou tradição. Então, o ritual é isso, é você construir fora, daí, essa primeira fase, o que você vai evoluir por dentro, o que você vai fazer de você espiritual por dentro. É o que eu construo os meus hábitos fora, que vai me moldar por dentro, espiritualmente, porque tudo no final das contas é espiritual. Espiritual não é rezar, pular, gritar, isso não é espiritual. Espiritual é o que você constrói de dentro para fora, quando você, por exemplo, como vegano, busca compaixão, busca serenidade, busca paz, e só de fazer isso você está vivendo uma espiritualidade que poucos sequer entendem. E aí, neste passo, eu quero que você se encontre, porque você vai fazer esses 9 passos simples durante o dia. Acordou, vai buscar energia, vai abrir os chakras, vai se posicionar, vai abrir para o mundo, dizer como quem diz, estou aqui, fora, chakras, e estou aqui, nos mantras, na meditação, pensando no que você vai fazer durante o dia para obter resultados. E a segunda coisa é, por exemplo, eu bebo, eu faço tudo isso, me encontro, me vejo que eu estou vivo, abro os olhos para o mundo, depois eu bebo água, 600 ml de água, depois eu cúrcuma, ginseng, couve, beterraba crua, limão, tudo eu bato, eu mix e bebo cru há anos, porque eu sei que aquilo vai revitalizar, porque os alimentos crus, eles têm algo que é chamado de prana, energia vital, e que essa energia vital, ela é colhida da energia da lua, do solo, e de tudo que envolve a planta, e ela transmite para a gente. Quando você come algo cozido, o prana ele é minimizado. Então a ideia é que sempre procure comer coisas cruas. E o segundo passo seria a ideia de você vai começar a planejar o seu dia. E para planejar o seu dia, você tem que observar 5 casas astrais das 12, são 12. Observe 5 casas astrais. Família, casa astral da família, casa astral do bem-estar, da saúde, é a 6, né? Mas eu não vou tocar nela, mas eu vou tocar na casa do prazer, da vida social, do não fazer nada, do ver e se relacionar com o cosmos, com a natureza. Aí eu vivo ela há 11 anos, porque sou aposentado há 11 anos, e você vai me dizer, quem é aposentado não precisa se planejar. Precisa sim. Eu quero uma vida saudável, eu quero viver até tenra idade e não precisar de ninguém para me levar a sentar no vaso, certo? Profissão, vida social, que é o seu interrelacionamento com as pessoas, no trabalho, no dia a dia. O não fazer nada, o lazer, a família e a espiritualidade. Você vai ter que observar essas 5 casas durante o dia e você vê como o que mais importa para você. Essa é a segunda fase. Qual o mais importante naquele dia para você? Vai ser estar ligado à profissão, à família, à espiritualidade, ao descanso. Qual estará assim, que você vai mais trabalhar naquele dia e você vai ter que focar. E nela você vai para o terceiro passo. Você ainda de manhã vai ter a ideia seguinte: o que eu vou fazer, por exemplo, se for tal coisa, profissão, o que eu tenho que fazer hoje? Aí você vai enumerar na sua cabeça, primeiro isso. Nesse terceiro passo que você enumerou, o que você vai fazer durante o dia, você tem que pensar da seguinte forma, que você vai ter que, em certos momentos do dia, verificar, fiz tal coisa, que eu pontuei,
fiz tal coisa que eu agendei, fiz tal coisa que eu deveria fazer. Por quê? Existe no subconsciente algo que nos cobra. Por exemplo, se passamos o dia e muitas vezes enumeramos algumas coisas que temos que fazer durante o dia e chega um momento, no final do dia parece que está faltando alguma coisa, parece que eu não... E é um passo simples, como eu falei no início. E você se pergunta, e você se questiona, acho que eu não fiz tal coisa, está faltando alguma coisa, parece que falta alguma coisa, parece que está incompleto o dia, é porque você não pontuou se fez. O que acontece? O subconsciente está cobrando para você, como você pontuou depois, no início do dia, o que faria, o seu subconsciente agendou o que deveria ser feito, por exemplo, atender um cliente, e esse tipo de coisa. No final do dia, o seu subconsciente cobra e parece que tem um vazio, porque você não fez coisas simples, que é parar em momentos durante o dia e simplesmente verificar, fiz tal coisa, falta tal coisa. Esse é um passo simples, viu como é simples? E ainda isso você vai fazer pela manhã, porque o seu cérebro ele é como um HD, que registra tudo. E o terceiro passo é sempre. Se você vai gastar 45 minutos na academia, reserve 2 horas. Se você vai gastar 40 minutos para o almoço, reserve 2 horas. Tudo reserve em dobro. Tudo reserve tempo em dobro. Tudo reserve tempo em dobro. Para que você não viva uma vida angustiante, uma vida estressante, uma vida do corre-corre, uma vida que está sempre assim, eu chego na academia, eu estou pensando que vou fazer isso, porque você não pontuou lá atrás, você não organizou, e você chega na academia, você está sempre vivendo o amanhã, eu tenho que fazer isso, e o que você tem que fazer agora fica feito mal feito. Isso é o quarto ponto. Tudo que você fizer tem que fazer bem feito, fazer de corpo presente, fazer como tem que ser feito, bem feito. Não é completar a tarefa, é fazer a tarefa como ela tem que ser, bem feita. Esse também é o quarto. Veja que são passos que se interligam. E no quinto passo, permita-se, ser humano. Já tratei aqui do estoicismo, sua busca é alcançar aquilo que você consegue resolver, aquilo que está dentro dos seus limites, onde o seu braço pode alcançar. Permita-se a erros. Entenda que você é como qualquer um, cheio de erros e falhas. Muitas vezes você quer propagar, ser mais militante dentro do veganismo, mas ainda não encontrou a porta, não encontrou a forma, mas sente que isso é como um vazio que te incomoda, porque incomoda cada um, porque foco de vida e objetivo e missão todos temos que ter, porque se não temos uma missão de vida, somos pessoas vazias, somos pessoas incompletas. E esse passo, mesmo você entender isso, que você como ser humano é cheio de falhas, cheio de defeitos, mas uma coisa eu te alerto, como uma pessoa espiritualista, os seres que manipulam toda essa realidade vão te mostrar o seu caminho. Daí a questão do último passo, essa busca, dessa relação com o mundo que você muitas vezes acredita que existe, mas não entende que é um mundo metafísico. Então, nesse passo, tenha consciência que durante o dia seu, você é uma pessoa comum, como qualquer outro, não é melhor do que ninguém, dado a erros, dado a problemas, e vai passar por problemas, dificuldades como qualquer um. Vamos agora para o sexto passo. Vou passar aqui. No sexto passo é o seguinte, nem tudo que é urgente tem que ser resolvido na hora. O que acontece? Você muitas vezes acredita que tem que resolver os problemas rápido, ter a solução para tudo rápido, e você tem que entender que durante o seu dia é um dia que você tem que construir o próximo dia. Por exemplo, você tem algo muito importante para resolver. Espere no mínimo 24 horas, porque nada é tão importante assim, nada. Porque na noite que você dormir, o seu cérebro que está durante um dia como um HD superlotado, rodando muito software, e pense no computador que
que está rodando muito software e gastando muita memória RAM. Então, quando você vai desligando ele, deixando ele, depois ele processa vai processar mais rápido. Essa é a ideia, que você dorme e durante o sono tudo se abre, tudo se esclarece e no outro dia você vai resolver tranquilamente. Este passo é muito importante, você aprender que nada é tão urgente como as pessoas querem te dizer, como você acredita que é. Então, sempre deixe resoluções importantes para o outro dia, depois que dormir. 7º passo. Vamos lá? Faça balanços regulares do que foi acabado, do que foi resolvido, do que falta ser resolvido. Como eu disse antes, no passo anterior, para que não fique pendências no seu subconsciente. E este passo desta verificação é como você olhar se preciso melhorar em algo, preciso me adaptar a algo, e esse passo é a consciência do que falta melhorar em você, porque todos os dias nós temos que ter uma melhora, todos os dias temos que buscar evoluirmos, você entender que quando pela manhã você construiu o seu dia, mas saber que durante o dia você entender no que você evoluiu, no que você se tornou uma pessoa melhor, para que nesse sono que você vai dormir à noite, você deite no travesseiro. Salmos fala isso, que eu deito e logo durmo. Ou seja, estou em paz, estou de consciência limpa, porque construiu uma mente saudável, porque construiu uma espiritualidade saudável, porque viveu uma vida social saudável, porque viveu dentro das 5 casas de forma inteligente e vai deitar e dormir porque tem paz. Muitas vezes não, todas as pessoas que comem carne, elas são afligidas por seres metafísicos poderosos. Eu falei no início dos chakras, e esses chakras têm um vórtex, e esses chakras, esse do estômago, ele que a primeiro manipula essa energia, ele é um portal, eu chamo um dos 7 portais, são 7 portais para o mundo sombrio, é esse aqui, e esse chakra do plexo solar, ele é como um vórtex, e ele trabalha com essas energias ruins, ele absorve essas energias negativas, e quando você vai dormir em paz, é porque esses seres de energia negativa não te assediaram, não da forma que usam de assédio em pessoas carnívoras que estão ali totalmente entregues ao desejo materialista. E quando você dorme em paz, quando você deita e logo dorme em paz, isso é um ganho, isso é uma construção, e a cada dia esse passo é a construção de um ser melhor, de uma pessoa melhor. 8º passo. Vamos a ele? Como eu disse lá atrás, você constrói o seu dia olhando as 5 casas. Não são observando essas 5 casas, porque são casas prioritárias no dia a dia. Não são casas que têm relação na construção da vida toda, como a astrologia, e eu trabalho com o Jyoti, que é a astrologia indiana, observa. Por isso eu coloquei só 5 casas, porque dentro dessas 5 casas, e você pode contar nos dedos da mão, elas que vão reger o seu dia. É em cima dessas 5 casas que você vai trabalhar. E se você, como eu falei atrás, planejou no início do dia a casa que você vai mais investir o seu dia, chegando no final do dia, você vai preparar mentalmente a casa do próximo dia. Por exemplo, você tinha um foco muito urgente para este dia na relação profissional, e amanhã é feriado, amanhã tem família, lazer, são 2 casas. Mas qual a prioridade? Família, os filhos. E se não, outra casa. Mas é isso, é que nesse passo você monte o que você vai, como
você vai resolver problemas, porque problemas todos temos todos os dias e todos os problemas têm que ser resolvidos quando dormimos. No outro dia você terá a solução desse problema e no outro dia você vai saber planejar o seu dia em cima do passo que terá que ser executado. Muitas vezes fazemos isso de forma automática, porque as pessoas vivem no automático. Mas quando você planeja, você constrói, é isso que eu chamo de 9 passos simples. Por que vegano? Porque você é vegano e o meu objetivo é te ajudar com as minhas experiências a se tornar um vegano qualificado, melhor. Então, para o dia de amanhã, então hoje, antes de dormir, planeje. Amanhã eu vou fazer, vai ser lazer. Então planeje, comece a estruturar. No outro dia, a mente vai estar pronta e depois, sabendo o que vai fazer, porque é uma construção. Não podemos viver no automático, deixar as coisas acontecerem, porque se você deixa acontecer, e eu falei que na casa, eu vivo na casa do lazer. Tem muita gente que só vive na casa da profissão, tem muita gente que só vive na casa da família, tem muita gente que só quer viver na casa da espiritualidade e vive religioso, é cheio de coisa. Já viu? O religioso só quer viver na casa da espiritualidade. São casas em que vivemos e temos que equilibrar cada casa, construir cada casa no dia a dia de forma simples. É isso a ideia. Então, para a casa que vai viver de forma mais intensa no dia de amanhã, comece a planejar ela na noite anterior. E agora, eu quero que você vá comigo para o 9º passo, o mais importante de todos, que eu começo a falar lá no início, quando eu tratei do eu interior, da espiritualidade. Essa é a casa mais importante, porque no final das contas, ela é que vai trazer o equilíbrio para o dia a dia, para a vida, até para a morte. É a espiritualidade. Ela, no final das contas, é a mais importante. E eu quero falar uma coisa. Se alguém precisar de você, mesmo que seja quem for, largue tudo e vá resolver. Você botou nesses 9 passos prioridades, você construiu o que você faria, você organizou tudo. Mas deu, como eu falei, por isso eu falo que vai gastar 1 hora em algo, reserve 2, vai gastar 3, reserve 6. Então, o inesperado acontece. Alguém precisou de você, larga tudo. Um familiar está doente, larga tudo. Um animal precisa de uma ação sua imediata, larga tudo. E eu quero concluir aqui com você perguntando como está essa fase da sua vida. Você tem largado do quê? Você tem abdicado do quê pelos animais? Porque a gente acreditar que veganismo é só receita, é só saúde, é um tolo engano, porque é a cobrança das almas dos animais que nos perturbam, o choro deles, a dor deles, a grande crueldade das pessoas, a grande conivência. E muitas vezes o Código Penal fala que ser cúmplice no crime é tão igual ao crime. E ser conivente num crime, qual é? Você tem sido conivente porque está preocupado só com receitas, só com o seu eu, só resolver o seu problema? Largue um pouco da sua vida para os animais, até você, como eu falei antes, se encontrar, achar a sua militância. Comece a construir devagar um projeto em que você vai responder ao choro deles, às lamúrias, à dor, a tanta covardia. Eu boto em vídeos aí, pessoas batendo em animais tão cruéis, estão tão sem empatia, estão tão amargas, estão tão no dia a dia, nessa batalha, que para ele bater no animal e comer um pedaço de carne, mas para você eu sei que não. Então, com esse 9º passo, reflita sobre o que eu falei, pense se você tem reservado um momentozinho para eles, postar no Instagram, não custa nada nas redes sociais. Estou comendo o prato de saúde,
como eu sempre, o que eu faço no Instagram. Então, a natureza por si só, os seres da natureza, os arcontes, em vídeos eu te explico sobre isso, nos meus livros eu trabalho sobre isso, os arcontes, eles têm esse poder de nos conduzir dentro desse labirinto em que Teseu busca a própria essência e nós buscamos a solução e o resultado de muitas vezes um vazio, quando nos empenhamos num foco, num objetivo. Então, é isso. Reserve um pouquinho de tempo pela prioridade maior que são eles no momento, na sua missão de vida. Se envolva mais com a sua missão de vida e, como nesse nono passo, se alguém precisar de você, largue tudo. Eu sei que não precisa largar tudo, você sabe, mas que precisa reservar um pouquinho de tempo para construir algo que vai ajudá-los, de uma forma ou de outra. Aprender, buscar. Esses arcontes, esses seres vão abrir os caminhos e vão te mostrar como mostraram para mim. A minha missão é como teólogo, como pensador, como estudioso, como envolvido dentro da espiritualidade. Vivi Umbanda, Candomblé, Igreja Católica, teólogo, pastor, tarólogo, astrólogo. Eu já fiz de tudo, eu tenho 61 anos. Buscando essa espiritualidade, muitas vezes no externo, e ela está dentro de mim, mas eu construí a partir do conhecimento, da busca e do conhecimento, e estou utilizando para te ajudar, para abrir uma porta dentro do veganismo que eu não vejo poucos canais de vegano. Construa um canal, vai abrindo a consciência das pessoas, tá bom? Obrigado por ter estado comigo e até o próximo vídeo.